Bom dia! Você sabia que o Brasil é o quarto maior consumidor de açúcar no mundo? São 12 milhões de toneladas de consumo por ano. É por isso que o Sempre Bem de hoje fala sobre como ser feliz ingerindo menos doces. Olha, é um desafio, né? A gente vai saber os riscos do consumo exagerado de açúcar e vamos mostrar um dossiê completo sobre a diabetes. Doces e TPM. Você sabe qual é a relação entre os dois? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Você sabia que o excesso de açúcar pode levar à depressão? Além disso, o açúcar também pode ser um dos vilões do envelhecimento precoce. Saiba isso e muito mais no Sempre Bem de hoje, que já começou. Tá tudo bem, meu rei? Ai, mulher, uma dor, um estufamento que não passa logo. Pode ser dor dos gases, sabia? Qualquer comida pode dar isso. Até uma frutinha. Venha, minha rainha, vai, é sua vez. Calma. Primeiro a gente vai resolver essa dorzinha rapidinho com o Lufital. Lufital age rápido, desfazendo as bolhas dos gases ainda na barriga, acabando com a dor e o estufamento sem constrangimento. Adorei esse contorno. E eu esse daqui. Lufital, resposta rápida contra a dor dos gases. A escola sempre tem aquele monte de passeio, né? E sabe como é que é? Zoológico tem sol e tem mosquito. Parque tem sol e tem mosquito. Ainda bem que chegou o Sandão todo dia com repelente. Com ele, é passe e vai. Você passa e a criança vai pra excursão, vai pra escola protegida do sol e dos mosquitos. Aí você pode ficar relaxada. Você pode ficar só preocupada com o quê? Com um casaquinho, uma água, um lanche, um futuro, uma vida? O que ela vê, o que ela não vê, o que ela come, o que ela não come, o que ela sente. Novo Sandal todo dia com repelente. É passe e vai. Evitar o doce é uma tarefa quase que impossível para muita gente, né? Ele pode até te deixar mais feliz, mais calmo, sanar temporariamente a sua ansiedade, mas cobra caro por isso. E ainda pode trazer sérios danos à sua saúde. E é disso que a gente vai falar agora com a Melina Almeida, que é nutricionista, e com a Mariana Chaves, que é endocrinologista. Bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bruna. Mariana, o nosso corpo, ele precisa de açúcar? Precisa. O nosso corpo, ele usa o açúcar como fonte direta de energia. Então, a gente precisa do açúcar para o correto funcionamento do cérebro, do coração, dos órgãos em geral. Mas o que o excesso de açúcar pode fazer no nosso corpo? Que tipo de doença ele pode trazer? Então, o excesso de açúcar no corpo, ele estimula a liberação da insulina. A insulina que vai regular o açúcar no nosso corpo. Existe um momento que essa insulina não consegue mais dar conta da demanda do açúcar. Então a gente vai ficar com excesso de açúcar no sangue e isso aumenta o risco do diabetes. Fora que esse excesso de açúcar, ele se deposita em forma de gordura. Então o excesso de açúcar é risco para a obesidade e risco para o diabetes. E o excesso de açúcar, ele também está ligado ao câncer? Então, existem já estudos comprovando que o açúcar pode sim estar relacionado a mais de 10 tipos de câncer, tá? Sem falar que a obesidade causada pelo excesso de açúcar também comprovadamente já é relacionada a vários tipos de câncer. Sim. E mais da metade da população brasileira, ela está acima do peso. Sim. E eu queria que você falasse, Melina, justamente sobre o consumo que a gente deve ter, assim, consciente do açúcar, mas a média mais ou menos quanto que a gente deve consumir? A gente deve consumir uma média de 10% da nossa ingesta calórica diária. Só que a gente consome açúcar durante o dia inteiro, através da fruta, através do pãozinho, das massas, né, o macarrão, o arroz. Isso é super importante porque a gente precisa dessa energia. Sim, o problema realmente está nesse excesso. Mas muitas vezes a gente não sabe muito bem como ler o rótulo, né? Não entende a quantidade de açúcar que tem no alimento, né? No rótulo, o que você deve prestar atenção? Primeiro é esses substitutos, né? Esses nomes substitutos dos açúcares e também a ordem. É super importante que ele esteja lá no final dos ingredientes, porque a ordem, ela vai ser da maior quantidade do que está no produto para a menor quantidade que está no produto. Sim. Então, aquele primeiro ingrediente, às vezes você compra, eu já comprei um chocolate 70%, que o primeiro ingrediente era açúcar. E aqui a gente tem algumas opções
opções para substituir justamente o açúcar refinado quando a gente mesmo colocar no nosso alimento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. O ideal, Bruna, a gente não consumir, né? Assim, evitar. Mas a gente tem essas opções saudáveis, sim, que é o mel, essa opção mais saudável que a gente tem, né? É uma opção mais natural, não passa por nenhum processamento e ela é interessante, mas moderadamente. Por quê? Porque também não deixa de ser um açúcar. Todos eles, na verdade. Inclusive os adoçantes, porque às vezes a gente acaba, de tanto utilizar, acha que ele não adoça e acaba aumentando essa quantidade na hora que vai ingerir um cafezinho, vai tomar um cafezinho ou vai colocar num bolo, enfim. Acaba colocando até mais do que colocaria de açúcar, Sim, né? coloca bem mais. O outro é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é a fonte mais bruta, é o que tem mais nutrientes. E o açúcar de coco. O açúcar de coco é do índice glicêmico mais baixo. Ele é extraído, né, de uma fibra vegetal. E ele é super interessante para adoçar, mas também tem a mesma questão de muitas pessoas acharem que ele não adoça tanto. Sim. Né? E acabam colocando um pouco mais o açúcar de coco. Então todo mundo pensa, porque açúcar de coco pode, né? Ou então vai deixar um gosto de coco também. Exato. Ou então vai modificar uma receita. A outra opção seria o xilitol, que esse é o adoçante, né? Que é um dos naturais, que a gente encontra. É natural. Ele é da onde, o xilitol? Ele é do xilose, da xilose. É uma fibra também vegetal. Só que o xilitol, ele faz pico de insulina da mesma maneira. Então, a gente está falando aqui de boas opções de substitutos para o açúcar refinado, que é o que a gente conhece, que é o mais popular, mas todos, o que eu quero deixar bem claro é a moderação realmente no consumo. Faça rodízios com tanto adoçantes quanto os açúcares e vá desmamando aos poucos. Se você tomava todo dia aquele cafezinho, diminui um pouquinho a quantidade. É o mais difícil a gente mudar os hábitos, né? É verdade. Isso até porque o açúcar, ele está relacionado com a maior produção de serotonina, que é um hormônio que modula nosso humor, dá sensação de prazer. Então, o açúcar, ele funciona como, queira ou não, um modulador do humor. Pois é, né, gente? Muito perigoso, tem que consumir com moderação, né? Obrigada, viu? De nada. De nada. E gente, uma alimentação equilibrada e sem excesso de açúcar, como a gente falou aqui, é fundamental para prevenir uma doença crônica que atinge milhões de brasileiros. Eu tô falando da diabetes. E a nossa repórter Ladine Camp vai falar mais sobre esse tema agora. Confere aí. Eu adquiri a diabetes, que eu acredito, no momento em que eu parei de fazer exercício físico. Porque até os 30 anos eu era um atleta, né? Eu andava de bike, eu pedalava bastante. Eu jogava, apesar de ser um perna de pau, mas corria muito, né? Então, apesar de a minha alimentação não contribuir, mas eu conseguia queimar essas calorias durante as atividades, né? Os exercícios. Então, a partir dos 30, quando eu comecei a ficar mais sedentário, meu peso aumentou lá para 80 quilos. Então, acho que nesse momento foi que desencadeou essa diabetes tipo 2 que foi adquirida. O Brasil é o 4º país com o maior número de diabéticos do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, assim como o Manuel, são mais de 12 milhões de pessoas afetadas. O diabetes é um aumento da glicose no sangue. A glicose, para ser utilizada pelas células do corpo, ela precisa de um hormônio chamado insulina. Então, ou a pessoa tem um problema na produção da insulina, e por isso a glicose não consegue ser utilizada pelas células, ou então existe uma resistência ao hormônio. O diabetes tipo 1 ele é de causa autoimune. Existe um ataque às células do pâncreas que fazem com que as células não produzam mais a insulina. Mais comumente isso se manifesta já na infância e adolescência, mas às vezes pode também se manifestar mais tardiamente na vida. O diabetes tipo 1 é também chamado diabetes insulino dependente. Por quê? Porque o portador vai precisar injetar a insulina todos os dias, muitas vezes, várias vezes ao dia. Cada vez que a pessoa se alimenta, o organismo precisa de insulina para que a glicose seja captada nas células. A obesidade está diretamente ligada ao diabetes tipo 2, adquirido ao longo da vida, que representa 90% dos casos da doença aqui no Brasil. Ele normalmente acontece na idade adulta ou na idade mais avançada, mas nós temos cada vez mais casos também já diagnosticados na infância. Ele está mais associado ao ganho de peso e à obesidade, especialmente à gordura abdominal. Foi uma surpresa, porque é uma coisa que a pessoa não acha que não vai acontecer consigo mesmo, certo? Então ela só acha que acontece com os outros. As complicações do diabetes são doença microvascular, por exemplo, insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, retinopatia, com inclusive perda visual,
neuropatias, podendo haver a necessidade de amputações e também a doença que a gente chama de macrovascular, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e também AVC. Essa é a principal causa de morte de quem tem diabetes. Cerca de 80% dos casos de diabetes tipo 2 podem ser prevenidos com medidas simples, que consistem na adoção de um estilo de vida saudável. A alimentação saudável, a manutenção de um peso saudável e a prática de atividade física regular. O tratamento do diabetes mellitus tipo 2, ele é uma associação entre modificações do estilo de vida. Além disso, existem várias medicações disponíveis, tanto medicações orais como medicações injetáveis. Em pacientes com a doença mais avançada, é necessário o uso de insulina. A minha diabetes, por ser tipo 2, e como está no início, eu identifiquei no início, então não há necessidade da insulina, da injeção. Então eu controlo só com exercício físico, eu pratico jiu-jitsu e faço funcional 3 vezes na semana. A dieta, uma dieta feita, passada pelo nutricionista, boa parte da glicose diminuiu quando eu tirei todo o refrigerante da minha vida. Café, jamais café ou qualquer outra coisa com açúcar. Então foram hábitos que tive que mudar completamente a minha vida, o modo de viver, tá certo? Então foi possível controlar e graças a Deus hoje eu vivo bem com essa doença. Infelizmente, a previsão para o futuro é de aumento da doença. Estima-se que em 2045 o Brasil terá 23 milhões de diabéticos. Então, quem não quiser fazer parte dessa estatística vai ter que cuidar da saúde, né, Bruna? É isso aí, Ladine, tem que cuidar da saúde sim, né? E é por isso que eu tô aqui com a Sherida Paz, que é enfermeira, para falar de mais alguns cuidados que a gente deve ter quando o assunto é a diabetes. Bom dia, tudo bom, Sherida? Bom dia, tudo bem? E falando agora um pouquinho das complicações da diabetes, tem o pé diabético, né? O que é esse pé? O pé diabético ele é caracterizado por uma lesão, né, por um ferimento no pé. Né? E a neuropatia, que é um danos nos vasos e nos nervos, ele antecede essa lesão. Às vezes a pessoa não sente, por exemplo, que pisou num prego, não sente que está pisando numa superfície quente. Você trouxe aqui alguns aparelhos que são usados também para detectar o pé diabético, né? Eu queria que você mostrasse, então, falasse deles. Esse aqui é o diapasão, né, que a gente avalia a sensibilidade vibratória, né? Esse instrumento, ele causa uma vibração e eu coloco em alguns pontos específicos do pé. E a pessoa, quando tem a neuropatia, ela não sente essa vibração, né? Esse aqui é um monofilamento de 10 gramas. Então, quando o paciente ele não sente esse tocar, né, eu tenho que imprimir uma pressão que faça uma curvinha, né, nesse monofilamento, e ele não sente tocar, também é indício de neuropatia. E é só no pé, essa só no pé. Alguns pontos específicos do pé. E aqui é um martelo de reflexo, né, que a gente também pode avaliar o reflexo, que são exames neurológicos, né, relacionados ao pé. E como que é feito o tratamento do pé diabético? Quem tem diabetes, né, com neuropatia ou não, tem que realizar alguns cuidados específicos, né? Não andar descalço, lavar bem os pés, enxugar bem os pés entre os dedos, hidratar, né? Porque o ressecamento também favorece o aparecimento de lesão. Então, basicamente, o pé diabético, ele acontece quando você não controlou o nível de glicemia, né? Isso. A hiperglicemia persistente, né, valores elevados de glicemia por muito tempo, né, por muitos anos, leva às complicações, né, aos danos nos nervos e nos vasos. Se uma pessoa está tendo algum tipo de crise ou de dor, ir à farmácia pode ajudar? Que tipo de cuidado que ela pode ter na farmácia? Sim, na farmácia existem profissionais, né, farmacêuticos habilitados para verificar a glicemia, verificar a pressão, né, para identificar alguma situação de urgência e emergência e fazer o encaminhamento para um serviço especializado. Inclusive tem todos esses serviços na Pague Menos lá no Clinic Pharma, né? Obrigada, Sherida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, divulgando um pouco mais de informação sobre prevenção de complicações, né, e sobre o manejo adequado da diabetes. Obrigada. Pois é, gente, agora tá na hora do Fica a Dica de hoje.
Fica a dica de hoje, é um oferecimento do Cogás. Age rápido contra a dor dos gases. Gente, eu fui até uma Pague Menos e tenho um recado especial para você. Olha só. Para viver plenamente, além de cuidar da nossa saúde, é preciso também cuidar do nosso bolso, né? É por isso que a Pague Menos tem sempre o melhor preço do Brasil. Tudo que ela quer é ver você feliz e economizando de verdade. Olha só, com o programa de fidelidade Sempre, você tem preços ainda mais baixos. Com o desconto Só Meu, você tem ofertas personalizadas nos produtos que mais compra. Com as etiquetas amarelas, você garante o melhor preço. Basta procurar nas prateleiras que você economiza mais. O programa Aqui Tem Farmácia Popular oferece remédios de graça e com até 90% de desconto. Com o programa de benefícios dos laboratórios, você pode ganhar até 60% de desconto nos medicamentos dos maiores laboratórios do país. Genérico barato é aqui. Compare e comprove. É economia de verdade. E tem mais. Garanta o melhor preço do Brasil comprando pelo site e receba os seus produtos onde você estiver. Tá esperando o quê? Vem economizar. Pague Menos. Viva plenamente. Essa é a Júlia. Ai, que shampoo eu levo, hein? Qual tá mais barato? Ela sempre compra nas farmácias Pague Menos. E agora vai conhecer uma novidade: as amarelinhas. Você sabe onde estão os produtos mais baratos? Então me mostra. As amarelinhas sinalizam onde estão as nossas melhores ofertas nas prateleiras. Um jeito mais prático e econômico de fazer suas compras. Obrigada, volte sempre. Essa é a farmácia da Júlia. Essa é a sua farmácia. Essa é a Pague Menos. Quem não quer parar por uma gripe, escolhe Coristina D. A força de 3 camadas num só comprimido. Descongestiona, tira dor e febre, devolve à disposição. Coristina D. Atitude contra a gripe. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ela precisa de proteção, mas você quer sentir a sua pele nutrida. Com o novo Protex Nutri Protect, você não precisa escolher. Toda a proteção que você confia com os ingredientes que você conhece. Vitamina E, ômega 3 e macadâmia. Protex. Querido rosto, me desculpe. Eu não tenho cuidado muito de você, né? Tô sempre usando base, blush. Tudo lindo, amo. Mas agora eu sei, sua maquiagem não dá, né? Você precisa ser hidratado todos os dias. Novo Nivea Creme Facial. Hidrata sem aquela sensação oleosa e deixa sua pele linda. Prometido. Agora eu vou cuidar de você sempre. Com amor, eu. Muitas mulheres já devem ter sentido aquela vontade louca de comer alguma coisa doce durante a TPM, não é? Mas por que será que isso acontece, hein? O Sempre Bem responde isso pra gente agora. Confere aí. A TPM, ela me deixa bem surtada quanto ao doce. Terrível. Tem doce aí. A TPM é o período que acontece assim que a gente ovula. Então, quando acaba a ovulação, o nosso organismo começa a produzir um hormônio que prepara o nosso corpo para uma gravidez. Só que na maioria dos meses a gente não vai engravidar, mas vai sofrer todas as transformações como se fosse engravidar. O que vai acontecer normalmente é o inchaço, a gente retém mais líquido, o emocional abalado, ou mais chorona, ou mais ansiosa, estressada, irritada. Ah, totalmente. Assim, quem convive comigo identifica. Eu fico logo mal-humorada, eu fico super antissocial, eu fico altamente estressada e eu brigo, assim, a ponto de chorar, de me isolar, de me excluir. O hormônio da TPM chama progesterona, que é o hormônio que prepara o nosso organismo para uma gravidez. E é esse hormônio que segura a gravidez durante os 9 meses. E como essa progesterona está muito alta, ela suprime o nosso hormônio da alegria, da felicidade, que seria a serotonina. Então é como se tivesse um desbalanço. A progesterona aumenta e a serotonina, não que ela diminua, mas ela está inibida pelo aumento da progesterona. E a gente tenta compensar a falta da serotonina descontando no doce ou na massa que acaba virando doce, né, no nosso organismo. Então isso dá uma certa saciedade para o nosso estresse da TPM, vamos dizer assim. E eu tenho um doce que é o fixo, né, que é o melaço. Então o melaço tem que ter em casa. A
atualmente é muito difícil o período da TPM, porque nos 5 dias eu já tô sentindo assim aquela necessidade que eu não preciso me alimentar direito, mas eu preciso consumir açúcar. E aí eu vou, compro sei lá, um bombom, mas não me sacia e eu tenho que comer 20 seguidos, tenho que consumir, tipo assim, não consigo consumir um suco de fruta que é doce. Pra mim tem que ser o doce mesmo, um açúcar, uma cocada, uma coisa realmente que alivia aquele sentimento que eu sinto, aquela angústia, aquela tensão e que melhore. O doce na bolsa, o doce em casa, o doce na empresa, eu tenho que ter o doce perto de mim, entendeu? Ali pertinho, porque na hora que dá aquela sensação, pega um chocolate, pega um doce, pega um bombom, qualquer coisa que seja doce e pronto. Acaba que esse doce vai prejudicar em outras coisas pra frente. Pode aumentar as cólicas, pode o fluxo menstrual vir aumentado. E outra coisa é você ir pelos doces fits. Hoje em dia esses low carb que tem baixo carboidrato e baixo teor de açúcar, também são doces, vamos dizer assim, que fingem ser doces, mas que dão uma saciedade. Eu via que eu não conseguia superar o período da TPM sem a compulsão por doce. E eu procurei um profissional, um médico especializado, um nutrólogo, que eu faço um acompanhamento para poder conviver com esse vício, assim, não que hoje em dia eu não consuma doce no período da TPM, mas moderado. O que ajuda mais do que você comer doce é fazer atividade física. Então, quando a gente desconta esse estresse, vamos dizer, na atividade física, isso ajuda muito mais do que você comer o doce. É fundamental, porque é lá que realmente eu extravaso, coloco pra fora todo aquele mau humor, estresse. Então eu vou atrás de tudo que me faça pular, suar, bike, dança. Então toda atividade que realmente me deixe leve. E realmente eu fico assim. É muito recompensador, porque eu saio de mau humor e volto feliz. E associando a atividade física com o chocolate, aí é perfeição. Agora você tem uma forma revolucionária de sentir a sua boca totalmente limpa em qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça o novo Listerine Go Tabs, o enxaguatório bucal em tabletes mastigáveis. Você vai sentir o seu hálito fresco por até 4 horas. O Listerine Go Tabs vem em uma embalagem portátil com 8 tabletes sólidos mastigáveis. Ele é ideal para momentos em que não é possível escovar os dentes nem usar um enxaguatório tradicional. O produto não possui álcool, não possui açúcar e vai do sólido ao líquido em segundos. Para usar é fácil. Mastigue para ativar o tablete, bocheche para sentir a sua boca limpa e depois basta engolir. Mastigue, bocheche e sorria com o novo Listerine Go Tabs. A sensação de limpeza de Listerine agora em qualquer lugar. Esse produto está disponível em uma Pague Menos perto de você. E agora tá na hora do Beleza Express. Roda aí! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mariana Rosas e eu estou de volta e com muita saudade aqui no quadro Beleza Express. E a dica de hoje eu sei que é uma queixa que muitas de vocês têm, que é como tratar e amenizar olheiras, que é um probleminha, né, que a gente não gosta. E eu já estou seguindo um passo que é super importante para vocês fazerem, que é remover toda a maquiagem. Vocês têm que deixar a sua pele toda limpa, toda prontinha e higienizada para receber, né, esses cuidados para os olhos, que é uma região super sensível. Então, com a pele limpinha, você vai fazer com que o produto haja muito melhor. E já com pele limpa, olha a quantidade de sujeira que eu tirei da minha pele. Surreal, né? Chega a hora de você aplicar o produto específico para a região dos olhos, né? E esse tipo de produto vocês têm que se atentar que realmente vocês vão aplicar somente nessa região, que é a região das olheiras, né? Que você vai aplicar dando batidinhas, aplica também na região de cima e vai espalhando o produto em movimentos circulares até a total absorção dele. E o bacana desses produtos específicos para a região dos olhos é que eles têm compostos que vão ajudar, né, naqueles probleminhas que a gente não gosta, como a vitamina C, que tem fator antioxidante, que vai fazer com que dê uma energizada, vai tirar aquele aspecto de cansado
além da coenzima Q10, que já tem fator anti-rugas. Então você vai estar cuidando da região dos seus olhos, vai estar tratando, né? E já vai estar evitando aquela ruguinha que a gente não quer. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado das diquinhas. E agora passem a cuidar melhor dessa região que precisa de tanto cuidado, que é a região dos olhos, tá? Um beijo, até a próxima! Olha só, adorei essas dicas para se ver livre das olheiras, muito bom. E agora a gente vai tocar num tema importante e urgente que interessa a toda a sociedade brasileira. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão atinge hoje mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e pode se tornar a doença mais incapacitante até 2020. E a gente está recebendo aqui o Rodrigo Costa, que é psiquiatra, para falar mais sobre isso. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Rodrigo, o que é a depressão? A depressão é uma doença que pode se tornar crônica. É uma doença que afeta grande parte da população hoje em dia, traz sofrimento, traz comprometimento da funcionalidade e é uma das principais causas de dias perdidos na vida das pessoas. Então, assim, é uma doença que pode ser caracterizada por tristeza, falta de prazer. O paciente ele apresenta insônia, ele apresenta múltiplos sintomas. E quais são as principais causas da depressão? Por exemplo, paciente com estresse crônico, pacientes que foram abusados sexualmente na infância, eles são mais propensos a desenvolver depressão na vida adulta. E algumas pessoas, elas confundem um pouco a tristeza com a depressão. Qual que é a diferença? Tristeza é normal, todo mundo passa por isso, assim como momentos alegres também. No entanto, quando essa tristeza ela vem acompanhada de outros sintomas, como insônia ou sono excessivo, dificuldade para se concentrar, pensamentos sobre se a morte ocorresse, ela seria melhor, né, que a gente chama de ideação suicida, aí isso ocorresse pelo menos num período de 2 semanas, aí a gente sim poderia caracterizar uma depressão. E qual que é a relação entre o consumo de certos alimentos, como o açúcar, por exemplo, com a depressão? O alto teor de substâncias contendo açúcares, elas causam no corpo o que a gente chama de aumento de substâncias pró-inflamatórias, né, que vão facilitar a parte inflamatória do corpo. E se o paciente ele consome altas taxas de substâncias com alto teor de açúcar, assim como alimentos gordurosos, isso facilitaria esse aumento dessas substâncias, acarretando assim numa maior chance dele ter uma depressão. Uhum. E quem está ansioso também, né? Que a pessoa que está ansiosa, ela quer comer alguma coisa doce para se acalmar e, na verdade, ela acaba que fica mais ansiosa, né? De certa forma, sim, né? Porque o chocolate ele pode aumentar endorfinas no corpo e aquela substância ela causa prazer e aquilo alivia uma certa angústia que ele esteja sentindo, mas não é o tratamento para aquele sofrimento dele. Sim. E quais são as melhores formas de se tratar a depressão e até para quem tem um parente que está passando por uma situação assim, qual que é a melhor forma de ajudar? Sim. A melhor forma de ajudar é identificar os sintomas e procurar ajuda. A depressão ela não é fraqueza, a depressão ela não é o que é muito chamado de frescura, de bobagem, ela não é um drama excessivo, ela é um problema de saúde. Então, você que se identifica com algum dos sintomas que a gente colocou aqui hoje, você pode procurar ajuda. Procure a ajuda de um profissional médico, procure a ajuda de um psiquiatra, procure a ajuda de um psicólogo, de uma equipe preparada que vai poder te acolher, que vai poder te ouvir, que vai poder fazer aquilo que é correto e necessário para a sua recuperação, para que você volte à sua funcionalidade. É porque infelizmente ainda é um tabu, né? Tem muita gente que tem vergonha de assumir, né? Que tem depressão, que está fazendo um tratamento contra, né? E essa é uma das causas, Bruna, que faz com que haja um adiamento do tratamento desses pacientes, esse próprio preconceito, esse próprio tabu. Há um preconceito em relação, vão usar um remédio, isso vai causar dependência. Nem sempre.
quando for necessário e bem indicado, dependendo da depressão, que ela pode se manifestar de forma leve, moderada ou grave, as medicações elas podem ser necessárias, assim como terapia, né? O paciente precisa ser ouvido, o paciente precisa ressignificar aquela forma de ver a vida. E olha, gente, aproveitando que a gente está falando de depressão, eu queria dar um outro recado. Estamos no mês da campanha brasileira de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E é essencial, como o Dr. Rodrigo falou, sempre procurar ajuda médica e saber identificar certos sinais de comportamento. E falar é sempre a melhor solução, não se esqueça disso. E deixa o preconceito também bem longe, né, Rodrigo? Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. E daqui a pouquinho a gente vai entender a relação entre o açúcar e o envelhecimento precoce da pele. Não sai daí. Você sabia que comer açúcar em excesso pode causar o envelhecimento precoce da pele? Pois é, e o Sempre Bem foi saber de que forma isso ocorre no nosso corpo e conta pra gente agora. Olha só. Você resistiria a uma mesa como essa daqui? Missão tentadora, né? Mas o que pouca gente sabe é que essas delícias podem prejudicar o maior órgão do nosso corpo, a pele. Bom, por que o açúcar traz esse tipo de prejuízo para a nossa pele, Sandoval? O açúcar em excesso vai justamente fazer com que o nosso corpo produza mais insulina. Essa reação nem sempre o nosso corpo consegue absorver uma quantidade muito grande de açúcar. Também tem que observar o índice glicêmico dos alimentos, que é justamente a velocidade com que esse açúcar cai na corrente sanguínea. Todas essas reações, muitas vezes, o nosso corpo acaba produzindo partículas reativas, radicais livres, e isso é ruim, fazendo um processo que a gente chama de glicação. Uma dieta hipercalórica, uma dieta hiperglicêmica vai acarretar esse processo de glicação, que é justamente essa ligação da glicose, do açúcar, nas fibras de colágeno e elastina, prejudicando a tonicidade e elasticidade da pele. E muita gente acha que o açúcar está presente apenas nos doces, mas não é bem assim, né, Sandoval? Na realidade a gente precisa pensar que os açúcares são os carboidratos. Desses carboidratos, quais são aqueles que realmente prejudicam? Os carboidratos refinados, os farinhaços, aqueles industrializados. Agora, é importante a gente lembrar que pele saudável também precisa de intestino. 50% de uma pele saudável é proveniente de um intestino que está funcionando. Até esses alimentos muito ricos em açúcares que a gente observa são repletos de corante. Os corantes, os aditivos químicos, eles são uma bomba ali para o nosso intestino. Ele realmente agride a absorção de ômegas, a gente precisa de vitaminas, complexo B, biotina, ácido pantotênico, zinco, tudo isso vem dos alimentos. Mas se eu não tiver um intestino funcionando, absorvendo, vai parar na célula, na pele? Não vai. Eu sempre fui muito vaidosa. E nessa vaidade, eu sempre busquei uma alimentação saudável. E essa busca não é de 2 anos atrás, é de mais de 10 anos, entendeu? Então eu sempre busquei ter isso como uma rotina para mim, para manter essa vaidade que as pessoas falam, que vai refletir na minha beleza, no meu cuidado e, consequentemente, na minha melhora da minha autoestima. Eu evito conservantes, certo? A minha ingesta hídrica é bem satisfatória. Busco frutas, verduras. Eu já tenho uma rotina de não comer açúcar. No dia que eu como, o organismo já tem uma certa rejeição. Uma pele muito irritada, frágil, muitas vezes quebradiça, seca demais, ou oleosa demais, inflamada, muitas rugas, muita retenção, aqueles bolsões, aquelas olheiras, é um reflexo da alimentação desse paciente. A pele perde a tonicidade, a pele envelhece, então a gente precisa usar substâncias que combatem essa glicação. Além da redução do açúcar na dieta, a gente precisa de substâncias antioxidantes e antiglicantes. Então elas vão impedir que o açúcar se ligue às fibras de colágeno e elastina, e aí elas vão fazer com que, mesmo a pessoa ingerindo açúcar, esse açúcar não se ligue e não destrua essas fibras. Então vai favorecer com que a pele não envelheça decorrendo por conta do excesso do açúcar. Aliado à minha alimentação, eu faço acompanhamento com o dermatologista, né? E ele faz sempre um tratamento na clínica, né? Aplicação de ácidos e um tratamento contínuo em casa de cremes dermatológicos prescritos pelo próprio médico. E dentre esses antioxidantes a gente tem a luteína, o piquenogenol, a vitamina C, bastante usada, né, bastante já consagrado o uso, tanto tópico quanto oral, vitamina E, que é o resveratrol. Então a gente tem todas essas substâncias que podem nos auxiliar ao combate ao envelhecimento.
Gente, exageros nunca são saudáveis, né? Como a gente viu aí na matéria, o consumo exagerado do açúcar não é diferente não, né? E como a gente está falando de alimentação, eu tenho um recado para quem tem gases ou aquela sensação de estufamento e de estômago pesado. Luftal elimina esses sintomas, que normalmente aparecem depois que a gente come vários alimentos comuns da nossa rotina, como pão, macarrão, feijão e até frutas. Luftal é alívio rápido, ele age em apenas 10 minutos, diretamente no estômago e no intestino, rompendo as bolhas que formam os gases e aliviando o mal-estar. E tem mais, Luftal não é absorvido pelo seu organismo, a sua ação é local. Você encontra Luftal em gotas, cápsulas gelatinosas e comprimidos. A versão gel é 3 vezes mais concentrada, garantindo o rápido alívio do desconforto. Tem a resposta rápida contra os gases. Luftal, contra o mal-estar dos gases, alívio total. Esse produto está disponível no site e nas lojas da Pague Menos em todo o Brasil. E agora a gente confere as ofertas da semana. Olha só. Só mesmo a única rede de farmácias presente em todo o país para te oferecer economia de verdade. E na Semana do Brasil, a Pague Menos está com muitas ofertas especiais para você. Elas são válidas até o dia 15 de setembro. Vamos conferir? Na compra de qualquer um desses absorventes, leve a segunda unidade com 50% de desconto. Na compra dos produtos da linha Alce, você também ganha 50% de desconto na segunda unidade. E o mesmo acontece com os produtos da linha Pantene. A segunda unidade sai com 50% de desconto. E tem mais! Leve 3 e pague 2 no creme dental Colgate Natural Extracts e no Colgate Sensitive Pro Alívio. O mesmo acontece com a carga Gillette Mac 3 regular. Você leva 3, mas só paga 2. Tá barato demais, né, gente? E leve 3 e pague 2 também no creme de pentear Seda Bounty 500 ml. Ou, se preferir, leve 3 e pague 2 no shampoo ou condicionador Head & Shoulders de 400 ou 200 ml. Papais e mamães, olhem essas super promoções. Na compra de 2 fraldas Pampers Super Sec Pacotão, cada uma sai por R$19,90. Na compra de 2 fraldas Pampers Comfort Sec Mega, cada uma sai por R$39,90. E na compra de 2 fraldas Pampers Comfort Sec Giga, cada uma sai por R$64,90. E atenção! Vá agora no site da Pague Menos e use o cupom de desconto com o código SEMPREBEM e ganhe 10% de desconto adicional em todas essas ofertas que nós acabamos de ver. Venha aproveitar a Semana do Brasil economizando! E só lembrando que as ofertas são válidas até o dia 15 de setembro no site ou nas lojas da Pague Menos em todo o Brasil. Pague Menos, viva plenamente! E o programa de hoje tá terminando, mas antes eu queria dar uma dica para vocês, que é a revista Pague Menos Sempre Bem, que nessa edição traz o poeta Braulio Bessa na capa. E tem uma super entrevista com ele. Fora isso, tem matérias incríveis sobre hipertensão, dor de cabeça, melasma, também dicas de produtos de beleza com os atletas de vôlei de praia e muito mais. Você pode adquirir a sua em uma Pague Menos perto de você. E se você gostou do programa de hoje, é só acessar o nosso portal, se inscrever nas nossas redes sociais e aí compartilhar os nossos quadros, as nossas matérias. Então aproveita e deixa sua mensagem também. E a gente termina o programa de hoje com o Padre Reginaldo Manzotti. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no domingo que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Hoje quero falar sobre a natureza dos girassóis. Como o próprio nome diz, eles giram de acordo com a inclinação do Sol. Em outras palavras, eles perseguem a luz. Provavelmente, essa parte você já sabe. Mas tem outra que talvez não. Nos dias nublados e chuvosos, quando o Sol fica totalmente encoberto pelas nuvens, o que acontece? Talvez você tenha pensado que ele fica feio, murcho, quase sem vida. Acertei! Mas a notícia boa é que eles não ficam murchinhos e sem graça, mas viram-se uns para os outros e dividem suas energias. A natureza é mesmo perfeita, não acham? E fica aqui uma reflexão para levarmos para a nossa vida.
quando nossos dias ficarem nublados, cinzentos e acharmos que tudo está frio, que possamos lembrar dos sábios ensinamentos da natureza e façamos como os girassóis. Eles não ficam pensando: o sol se escondeu, então eu vou ficar aqui triste, de cabeça baixa, esperando que ele volte. Nada disso. Na mesma hora, eles acionam a sua luz interior e compartilham com os outros. Então, meus amigos, desejo que estejam cercados por pessoas queridas. Tenham por perto quem possam chamar de amigo e que, nos dias nublados, virem-se uns para os outros e compartilhem suas energias. Os girassóis já aprenderam. Nós ainda precisamos aprender. Descubra o seu girassol na vida. Sempre bem. Oferecimento Luftal. Resposta rápida contra a dor dos gases. E Sundown. Todo dia com repelente.